Boa noite a todos, né? A paz do Senhor, esse nome de Jesus Cristo, esteja com a igreja. Fechamos os nossos olhos, vamos entrar no trono da graça. Amém? Querido Deus, nós te agradecemos em primeiro lugar, Senhor, por esta casa, casa de oração. Ó Deus, te agradecemos pela vida dos pastores desta casa, Senhor. E agora nós colocamos em tuas mãos, Senhor. Ó Jesus querido, irmão Genésio, irmã Rosângela, Pai amado, por serem líderes, Senhor, do encontro de casais. Também colocamos em tuas mãos, Pai amado, os casais que estão se formando hoje, Pai amado. Ó Deus, que eles possam ser luzes, Pai amado, onde eles passarem, Senhor. Que eles possam refletir a tua face àquelas pessoas que olharem para eles, Senhor. Ó Deus, que eles verdadeiramente possam ser exemplos de casais, Pai amado. Ó Deus, que eles possam verdadeiramente refletir que o casamento não é apenas um contrato, Pai amado, mas é o selo entre o homem, a mulher e ti. Ó Deus, muito obrigado por tudo. Abençoa este trabalho, Senhor. Abençoa este grupo, Senhor. Ó Deus, abençoa esta igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmão Pedro. Marta. Nosso irmão querido Diácono Jair. Carla. Nosso querido irmão também, Diácono Ângelo. Nossa querida Diácono Denisa. Nosso querido Milton, não. Paulinho. Nossa grandona Onara. Sou bem discreto esse casal. Sou o Paulinho da Glória, casado para sempre. Amado Deus eterno Pai, louvado e exaltado seja o teu nome nessa noite, Senhor. Nós nos concede o privilégio de estar na tua casa de oração, comunhão com esses irmãos, com esses amigos, Senhor, juntos para bendizer, para louvar, para exaltar o teu santo nome, Senhor. Só o Senhor é digno, Pai, toda honra, toda glória, toda adoração. Nós queremos te agradecer por cada família que a igreja faz, Senhor, por estar aqui conosco, Senhor, para juntos, Senhor, estarmos nessa comunhão maravilhosa, o Senhor é o cabeça dessa igreja. Pai, te agradecemos também, Senhor, porque mais uma vez, o povo de Miguel, Senhor, ajudando esse teu servo, se propuseram, Senhor, de ter mais difícil, fortalecer os seus casamentos na tua palavra, Senhor, e juntos, Senhor, com a tua bênção, com a tua aprovação, terminar nesse povo. Que eles possam carregar, Senhor, os ensinamentos, os aprendizados, Senhor, para os estudos de suas vidas, Senhor, sendo verdadeiramente luz, Senhor, que é o Senhor, e testemunho contigo do teu amor, Senhor. Favorece hoje a tua graça, a tua misericórdia, e nos abençoa, Senhor, até o final desse mundo, porque tudo que nós estamos feito aqui tem que ser provado e glorificado. Nós te
todos nós agradecer, principalmente esse nome dos amados. Sou uma carne, porque quando eu era sozinha eu não sabia o que era só uma carne, nem o que era o casamento, não tinha experiência. Mas quando eu entrei naquela porta ali, eu caí, escutei o ministério de louvor, eu chorei e fiquei muito feliz, porque o Senhor me resgatou das trevas. E depois eu recebi um convite, depois de 4 anos, para fazer esse curso de casais. Eu e meu marido, é que a gente vive bem, já vivia bem, mas esse curso não é só para quem vive bem, mas um saber entender o outro, um estar orando junto, um sentar, conversar, né? Estar ali participando sendo de uma carne só, porque nós somos uma carne só em todo mundo. E agradeço muito a Deus sobre isso. Falo, Pai, obrigada por esse meu casamento e meu convite. Nós, como casal, sempre aprendemos verdadeiramente quando nos casamos como uma só carne. Mas esse pensamento, essa aprendizagem, esse estudo que nós fizemos, esse curso, eu guardei uma parte da batalha espiritual. Uma só carne, um casal para viver com uma só carne é uma luta imensa. Então, quando eu estava fazendo essa lição, me veio a mensagem do Senhor Jesus: olha, vocês são uma só carne. Sem mim, vocês nada podem fazer. Nós aprendemos de mais e mais a nos apegar com o Senhor Jesus, porque Ele é o nosso ajudador. Nós somos uma carne. Eu sou uma carne. Bem, eu podia conhecer o livro. Mas eu queria, porque eu estou com frio na barriga, que os meus padrinhos viessem cantar um pouquinho mais pra frente. A Marcela me desculpa, mas eu quero vocês pertinho aqui da gente. Estou também feliz, Simone está aqui, Bênção também, mas os meus padrinhos. Deixa só sentar um pouquinho pra frente. Vocês não vão falar nada não, tá? Só vão sentar. Porque o que eu tenho para falar? Uma das lições foram duas que me chamaram a atenção. Eu vou falar sobre um e falar sobre o nosso período. Uma que fala semeando e colhendo. Eu me lembro quando, vai ser rápido, tá, gente? Quando eu vi o Paulo pela primeira vez, eu falei: Jesus, que homem grande! Senhor Jesus, a bênção, depois de orar tanto, vi a bênção, uma bênção grandona. Eu até me assustei, mas ele é grande demais. Mas nesses alguns anos, não, parece que foi ontem, que nós estamos casados, esse curso me fez assim, rever algumas coisas que com o tempo a gente vai esquecendo. E uma delas é semear e colher. Às vezes em pequenas coisas. E essa semana eu estou dando aula no colégio, assim, com muitas tarefas. E Paulo fez assim alguma coisa que eu percebi o quanto ele me ama, o quanto ele tem assim, semear. Eu não consigo ter. Eu estava cheio de trabalho para fazer. E Paulo, mesmo com problema de saúde, grandão assim, gente, com esse coração imenso. Aí ele foi lá, Paulo veio dormir de madrugada, eu não sabia o que ele estava fazendo. Não sei se vocês homens têm que ficar no computador o tempo todo, então alguns aqui devem ter, né?
falando para fazer os trabalhos que eu tive. E ele ficou até 3 horas da manhã. Aí no outro dia, ele não conseguiu ficar acordado direito. Mas eu falei, Jesus, é isso. Semeando, estou colhendo. Né? Eu acho que, gente, é questão de atitude. Vocês maridos, vocês esposas, semeiem. E com certeza vocês vão colher. E isso tem assim acontecido na minha vida, na vida do Paulo. E esse curso assim foi reforço em relação a isso, em relação a outras coisas no dia a dia, que a gente tem assim, às vezes a gente se esquece, porque o outro está ali, né? A gente sabe que a gente pode sempre contar com ele, né? Ou às vezes a gente acha assim, meu marido, minha esposa vai estar sempre em casa, vai estar sempre fazendo as coisas pra gente, mas é diferente quando a gente faz com amor, quando a gente faz porque a gente ama, também você me amou. A gente faz, ele é minha bênção mesmo, realmente. Então, irmãos, me chamou muita atenção nesse semeando e colhendo. A gente tem tentado no dia a dia praticar isso. E, de certa forma, a gente é meio esquecido, porque a correria faz com que a gente acaba sendo um pouco egoísta, mais que a gente, e não se coloca no lugar do outro, mesmo sendo marido. Uma lição também me chamou muita atenção, e é uma parte que às vezes a gente esquece, eu pelo menos às vezes esquecia muito, que é o acordo. Às vezes você, por necessidade, ou às vezes por querer adiantar as coisas, você às vezes esquece que você é uma pessoa que está do teu lado e também tem que concordar com as suas decisões, concordar com aquilo que você pretende fazer na tua vida. Porque a vida não é só a sua. A vida, depois que você casa, é um conjunto. São 2 pessoas que vejo ali no cartaz que se tornam um. São 2 que têm que pensar como um, agir como um, e fazer as coisas como. Então, a lição de acordo tocou muito no meu coração por causa disso também. Porque às vezes é um pouco de egoísmo mesmo, você querer tomar as decisões sozinho, por impulso, em vez de procurar o seu companheiro, a sua companheira, para juntos tomarem aquela decisão, que às vezes vai fazer uma vou ser sincero, mas às vezes aconteceu muito isso. Quando o Paulo Vitor era pequeno, então, caraca, eu comprava uma roupa para ele, nem considerava, né? Já chegava em casa, vai jogar tudo comprar. Então era aquela porta da vida. Mas, ela me entrava perdoando, ficava tudo certo. Eu sou o Pedro da Marta. Eu sou a Marta do Pedro, da Capitalação. Esse é um dos pontos fortes do curso, igrejas. Olha só, o curso teve vários tópicos, todos importantes. Aí eu queria falar um pouco de oramos juntos. Nada acontece de bom se orarmos, se estivermos em oração, né? Oramos juntos. Isso em termos de casal. Antes de falar de oramos juntos, pode ressaltar que primeiro devemos fortificar nossa aliança com Deus, enquanto casal. Porque o crescimento, como uma só carne, é resultado desse tempo juntos em oração. Atos 2:4. Muitos maridos e esposas têm uma vida de oração a sós que é consistente, mas orar sozinho não é suficiente para o casal. Mateus 8:20. A sua mesma maneira de todos se tornar verdadeiramente um só, como Deus planejou, pela submissão de ambos, a orientação do Espírito Santo, através da oração em conjunto. Esse é o momento mais íntimo que um casal
Devemos ter essa prática de consistência e dedicação. E assim estaremos fortalecidos enquanto casal. E assim nosso poder de batalha espiritual aumenta, teremos autoridade em nome de Jesus para derrubar fortalezas. Levíticos 16:8, 2 Coríntios 10:4-5. Quando estamos em acordo com Deus, estamos em acordo com um com o outro. Tiago 3:8. O crescimento como uma só carne só acontece com nossa dedicação, sempre lembrando de colocar Deus em todas as nossas decisões. Amém? A paz do Senhor para a igreja. Amém. Olha, eu queria falar à igreja, quando eu cheguei assim pela primeira vez no curso, assim, eu falei, Rosângela, eu não vou falar sobre a minha vida. Já cheguei armada. Aí, porque eu tinha assim, uma visão totalmente diferente do que era o curso. Eu não imaginava que o curso falava tanto da palavra de Deus para a família, não só para o casal, mas para a família. Então, assim, à medida que o tempo foi passando, a Marta foi falando, e Deus foi me desarmando, porque eu vi que não era a Rosângela e o Genésio. Eu vi que a palavra de Deus sendo posta para nós, que éramos todos evangélicos e somos, e foi uma bênção, foi maravilhoso, porque ali o Pedro, podemos aprender, nós aprendemos muito, a gente já tinha uma união muito grande em casa, mas durante esse curso nós aprendemos a nos unir mais, a ser mais unidos com a família, realmente aprender a orar juntos com a família, nos momentos difíceis, a minha filha, sabe, intercedendo por nós, foi uma bênção, está sendo e vai ser. Aí por isso, eu queria deixar para os irmãos uma reflexão que eu gostei sobre a batalha espiritual. Foi a parte que eu mais gostei. Proteção de Deus. Deus providenciou a armadura para a nossa proteção na batalha. Lembre-se diariamente de que vocês estão vestidos com a armadura e num castigo. Lembre seus filhos que eles também estão vestidos com esta armadura. Usar a armadura significa andar na plenitude daquilo que cada peça representa. A armadura de Deus, em Efésios 6, 11, 13, 18, o capacete da salvação, cobre a sua mente e protege os seus pensamentos. Permite ver através dos seus olhos, os olhos de Jesus, e ouvir com os ouvidos dele. A couraça da justiça. Cobre o seu coração em Provérbios 4, 23. Somente a justiça de Jesus pode mudar os corações. Cingidos com a verdade. Os lombos são as partes reprodutoras de vida. A verdade da palavra produz vida. Os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz. Estejam sempre prontos para levar o Evangelho adiante. Uma paz não perturbada por pedidos inesperados de Deus. Tomem também o escudo da fé. A fé protege contra as circunstâncias, protege-nos das dúvidas e do medo. Tomem também a espada do Espírito. A espada é a palavra de Deus. Vocês têm que meditar na palavra diariamente. É uma arma ofensiva e também defensiva. Tem de estar no seu coração e na sua boca. Não é fácil, mas eu estou tentando. Deuteronômio 30, 14. Orem sempre no Espírito. Semeie o Espírito e não para a carne. Romanos 8, 5. Isso os mantém em contato constante com o Senhor Jesus para receber as instruções. Não permitam que o inimigo divida vocês dois. A unidade de vocês é a chave para uma batalha espiritual bem sucedida. Peça ao Espírito Santo que nos ensine como agir juntos. Eu gostei muito, assim, foi um testemunho que eu dei lá, que não vou poder contar aqui. Depois tem que participar. Com certeza vai ter muito a dividir com os irmãos e receber muito mais. Porque quando a gente divide, a gente está pronto a dividir as nossas agruras, não só com os irmãos, com Deus. Porque Deus, eu sou verdadeiramente
irmãos aí que são as pessoas mais experientes do curso, assim como a irmã, o irmão também que é diácono, a Onara, vai acrescentar muito na minha vida. Então, até o último instante, eu tentou atrasar a minha vida, mas eu sou de Jesus, eu sou calçada pelo Espírito Santo e ele não pode amar. Poder sinérgico. 5 de vós perseguirão a fé, e 100 entre vós perseguirão a 10.000. E os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Levítico 26, 8. O poder aumenta exponencialmente. Para o tempo gasto, o esforço distribuído para aprender juntos. Foi maravilhoso estar a Rosângela, o Genésio e todos os irmãos que só vieram acrescentando a minha vida. E lembrando que este curso não é a Rosângela e o Genésio, mas é a Rosângela e o Genésio que foram enviados por Deus. E fala a palavra de Deus. E Deus tem preparado para cada casal, para cada família, a nos acrescentar em nossas vidas. Verdadeiramente, eu não estou falando aqui, quando eu vou falar palavras bonitas, não. Foi o que eu senti. Como eu cheguei no curso, nesse curso, eu cheguei armada, preparada para dizer não, eu não vou falar. Mas Deus foi desmontando, desarmando. E o Senhor fez grandes coisas na minha vida. E eu tenho certeza que na vida dos meus filhos, eu sempre falo com Pedro, e Pedro está presente, e não me deixa mentir. Eu estou sempre falando pela minha filha, eu estou sempre falando pelo casamento da minha filha. A minha filha tem apenas 6 anos, mas eu olho pelo casamento da Maria Elisa, eu olho pelo casamento do Pedro, o casamento do Sérgio, que Deus deu com a mulher de Deus, um homem de Deus para a vida deles. Assim como eu conheci o Pedro não é evangélico, mas Deus me deu esta graça de ver a minha casa toda reunida em nome de Jesus. Por isso eu digo, eu e a minha casa seremos o Senhor. Amém. Eu sou a Maria do Carmo do Ângelo. Casar para sempre. Estão na igreja com a paz do Senhor, amém? Bom, a palavra de Deus diz em Romanos 12:2, não vos conformeis com esse mundo. E eu gostaria de dividir com os irmãos uma experiência, né? Eu tive no meu dia a dia, assim, foi por me conformar com o mundo, que até hoje, eu peço perdão ao meu marido, mas até hoje eu não usava o nome de casado. Inclusive, quando eu fui para a igreja onde eu estou hoje, eu fiz questão de apresentar aos meus pastores a minha certidão de casamento. Parece uma bobagem, entendeu? Mas não era uma bobagem. E eu fui descobrir isso, foi através desse curso. Portanto, eu separei como que mais marcou a minha vida a lição uma só carne. Porque em função disso, algumas vezes, ele passou por algumas situações em que ele ficou constrangido, porque nós temos que pegar a certidão de casamento, porque éramos casados, e isso deixou ele chateado, que eu achava que era uma bobagem, mas não é uma bobagem. Eu pude descobrir isso quando estávamos aplicando esse curso, que eu li com mais atenção, embora eu creio que diversas vezes eu tenho lido esse versículo que está em Gênesis, capítulo 5, versículo 2, mas eu nunca parei realmente assim para meditar sobre essa palavra, que diz: homem e mulher os criou, e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Então, nós queremos uma coisa que até algum tempo atrás era obrigatório, quando um casal, né, quando casava, a mulher passava a usar o sobrenome do marido, hoje é opcional.
talvez para não ter homem em casa, né? Mas Deus usa, né? Homens de Deus como Janete, né? Da nossa família Rosângela, para promover, né? Um curso dessa grandeza, né? E cada um procurou servir a Deus da melhor forma possível, e dentro desse contexto, viu a sua falha, e a sua falha assim o corrigiu. Eu também sou falho, né? Eu nunca fiquei em cima da minha esposa em relação ao nome, eu deixei ela à vontade só 16 anos, né? Eu 18, perdão, eu não sou jovem, mas eu aprendi a ter paciência, né? Mas, amados, eu gostaria de falar a respeito da aliança, né? Todos os fotos daqueles 13 e as 3 semanas foram muito importantes, né, para mim. Eu aprendi muito com os irmãos, né? Porque a gente, só de pensar que sabe alguma coisa, já estamos pecando. E nós aprendemos com os outros, né? E essa é a vontade de Deus. Porque o dia que aquele homem falar, eu sei de tudo, conheço tudo, estou sabendo de tudo, sabe o que vai acontecer? Vai para fora. Quem sabe de tudo é Deus, né? Então Deus age como quer, na hora que Ele quer, e assim sucessivamente. Mas, amado, a vida compartilhada, né, passa a ser uma prioridade, né? Muitas das vezes, eu sempre fui muito carinhoso, eu sempre fui muito passivo, né? Eu nunca gostei de discutir, eu nunca gostei de exaltar, porque esse não é o meu temperamento. Às vezes é o temperamento que Deus me deu, né? Mas para não ficar só nas minhas palavras, eu gostaria de deixar uma palavra em todas as Eclesiastes, né? Ele pode marcar a Salomão, como sábio, né? Já no final da sua idade, Eclesiastes 4:9, diz assim a palavra do Senhor: melhor é ser dois do que um, porque tem melhor paga no seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta, eu sou seu companheiro. Mas aí, do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se os dois dormirem juntos, eles se acreditarão, mas um só não se acreditará. E se alguém quiser prevalecer contra um dos dois resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Amados, o casal ele tem que estar no cordão de 3 dobras. O casal somos um, né? Uma só carne. Mas o cordão de 3 dobras é o Espírito Santo. É o casal do Espírito Santo. É que nos dá sustentação, é que nos segura, é que nos dá aliança. Essa aliança aqui é importantíssima. Para muitas pessoas é simbólica, mas não. Essa aliança aqui é abençoada por Deus. Essa aliança aqui, quando Deus nos escolheu, quando Deus nos separou, nos deu uma mão com 5 dedos, Ele escolheu esse dedo aqui. Esse dedo aqui que vai prevalecer. É o dedo da aliança. É o dedo da aliança que é a palavra que eu falo com o irmão. Todas são muito importantes. Orando juntos, intimidade com Deus, todas falando do coração. Mas o mais importante, nós estamos falando de casamento. Casamento você associa o quê? Aliança, a companheirismo. Então eu associei a aliança ao meu casamento. E ao casamento dos amados, que foi um prazer muito grande, de Deus, comigo, porque aquele negócio, eu não esperava muito, mas a convivência fez com que eu aprendesse um pouco cada um. Eu mas eu aprendi muito, não só para você, mas com todos vocês. Obrigado pela oportunidade. Gente, eu sabia os nossos tios, tirar muito das aulas, tivessem essa veia cômica. Bom, eu sou a Kátia, do Jeová. E nós,
quando você tem que tomar determinadas decisões, você conseguiu algo com o seu cônjuge, porque duas cabeças pensam melhor do que uma, né? E a nossa sociedade machista diz, não, homem, eu sou cabeça, mas nós somos o pescoço, então... Brincadeira, gente. Mas assim, o que mais me chamou assim, a atenção, o que mais falou no meu coração foi a questão do amor. Às vezes são pequeninas coisas, né? Que a gente vai estar edificando ao nosso casamento. Às vezes vou perguntar para maridos e esposas, né? Não vou falar só para marido, não, porque muitas vezes também algumas mulheres tomam algumas decisões sem consultar o cônjuge. Né? Às vezes você se perguntar e você dizer que você se importa com a opinião do seu companheiro, sim, que ele é uma pessoa que tem voz, né, no seu casamento, no seu relacionamento. Então, de todas as questões que mais me chamaram a atenção, que mais falou no meu coração, foi a questão do amor. Esse curso é a coisa mais difícil para mim. Esse curso para pastor é mais sério. Então, assim, tem muitas coisas que nós vemos, que às vezes a gente não vê. E às vezes não consegue acompanhar. E não consegue entender. É uma crise. Então, tomar a decisão de fazer com ela. Assim, homens não negócio assim. A gente tem que tomar a decisão, tem que depender da mulher, você já sabe. Eu fiz alguma coisa ali. Só a misericórdia. Só a misericórdia. A gente tem que aprender a fazer. Eu tenho dificuldade de algumas coisas de fazer em relação à palavra de Deus. Quando Deus fala algo para mim, o homem de Deus, a gente deve dar ouvidos ao que Deus fala. Não que a gente não deva ouvir o que a esposa fala. O dela é amor, porque a minha é espiritual. Porque todo casal passa por uma guerra espiritual, uma guerra que você não vê. O mundo hoje, que a gente chama de processo na vida. Você abre uma brecha no seu relacionamento, você vai fazer na vida e vai aprender tudo. Você fica caiado com sua vida, pastor, não conversa, não dá atenção. E aí, isso é uma guerra espiritual, vocês estão vendo? É uma guerra espiritual. Então, nós temos que repreender em nome de Jesus. Então, esse trabalho que eu disse, que eu tenho aqui agora, que eu já está pago há 10 dias, foi porque eu fiz com ela. Até fiz. Mas ela não queria que o negócio todo, mas eu fiz. Pronto, está feito. Mas aí eu vou para o começo. Mas agora eu estou feliz porque já está no final. Já está no final. E eu louvo a Deus por isso pela vida dela, porque essa mulher é uma bênção, foi Deus que me deu. E eu louvo a Deus por isso. Algumas vezes ela foi ameaçou de me deixar. Aí eu falei, se você fizer isso, está com
Sempre tem assim. Quer tomar essa atitude? Toma sozinho, faz o que tiver que fazer. Porque às vezes a gente tem os pés pelas mãos. Se nós fizermos em amor diante de Deus, diante da igreja, testemunhas, Deus está olhando e Deus está vendo. Mas a gente tem uma guerra espiritual. E nessa guerra espiritual, eu tenho que aprender o amor é paciente. Às vezes você tem que ser paciente. Com a sua esposa, e uma coisa que você não está gritando. E quando nós fazemos uma guerra junto, essa semana toda, é uma guerra. Eu hoje estava cansado, estava pensando no boladão. Então eu fui para o Rio de Janeiro, voltei, só fui para o centro da cidade, foi uma correria. Eu falei, mas eu hoje, em nome do Senhor, porque eu estou maravilhoso. Nós não podemos fugir das situações. Se tem algum casal aqui nessa noite, você está pensando em desistir, você está pensando em desistir, seu cônjuge, desestamando, vai para os pés do Senhor e clama lá. Se você errou, liga, me perdoe. A minha precipitação, eu fui falando com você, basicamente da igreja, são testemunhos. Eu não vou fazer mais. Não é fácil não, tá? Mas eu aprendi esse domínio, a gente compartilhar e se desabafar. No começo eu já sabia o que ele era. Eu já sabia que era mexer comigo. Eu estava com muito fora, não quero. Como a Marta falou. Mas chegou a hora que ela pediu. Não é assim, então uma coisa, só já fui uma coisa. A gente tem que me dobrar. Para poder chegar lá. Louvado seja o nome do Senhor. Se você está passando uma guerra espiritual, se você está em desacordo, hoje à noite é o dia da restauração aqui na tua vida, no teu casamento. Nós vamos sair daqui, você vai levantar o trabalho. Tem a hora, tem o momento, ele vai chegar. Abre o teu coração, deixa Deus entrar e operar o teu lado. Amém? Obrigado, meus padrinhos. Abençoados. pastores e Kátia, eles estão hoje recebendo o diploma de líderes, de casado para sempre. Então, eu gostaria de chamar o pastor Antônio, Rosendo, acompanhar a sua esposa para fazer a consagração do casal. Queridos, mais uma vez, a parte do Senhor Jesus. Nós vamos estar separando esse casal. Eles já fizeram 28 semanas, né? Tem que estar afiado, né? 28 semanas de casados para sempre. Fez, como a Tati já falou, fez a primeira 12 semanas com essa igreja. E agora com o liberamento com o Genésio do Rosário. Então, eles completaram, como diz aí o ditado, a
acho que há 12 semanas, para poder liderar, tá? Para poder liderar essa Casados para Sempre. Eles agora eles vão ter o ID, a qual eles falam, ou seja, 7 Casados para Sempre. Eles vão ter o ID, onde eles vão ter todo acesso ao MMI. Séries, vai conhecer, tem o prazer de conhecer Gessé Sueli, quem sabe Mary, né? Mary Mike, quem sabe conhecê-los. Já está tendo aí agora um passeio, né? Para quem, se vocês já fizeram, então o passeio vai sair de manhã até o Caribe, ó, gostoso. Isso é um casal de escola séria, né? Está lá, você pode ir lá e estar no site lá, falar, eu vou, você não tem capa branca, né? Agora você não tem capa branca, aí, tá? Então você se preocupar, porque realmente também pessoas lá que falam, fazem o curso, mas o passeio é bom, né? Quem não quer ir para Miami e conhecer o Caribe? Quem não quer, né? Quem não quer é o bolso, né? O bolso que não quer. Então hoje nós vamos estar ordenando esse casal, mas antes eu vou pedir a vocês para que se coloquem em reverência à palavra de Deus. E nós vamos ler um trecho da palavra de Deus que se encontra no livro de Ageu, profeta. Né? Nós vamos estar lendo. Esse profeta aqui é pequenininho, mas já Deus fala. Capítulo 1, pelo versículo 3. Eu vou ler do versículo 3 ao versículo 10. A minha Bíblia ela vai ter uma versão meio diferente, mas vai ter o mesmo sentido que vocês vão acompanhar com vocês. Bom, e diz assim, versículo 3: Por isso, o Senhor falou assim por meio do profeta Ageu: Quanto a meu tempo continua destruído, pensem bem no que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muitas sementes, mas colheram pouco. Para ficarem vivos, tem roupas, porém elas não chegam para nos proteger do frio. E o salário que os trabalhadores recebem não dá para viver. Por isso, o Senhor Todo-Poderoso diz: pensem bem no que tem acontecido com vocês. Agora vão até aos montes com este Deus, e ali serei adorado e honrado. Vocês esperavam colheitas grandes, porém elas foram pequenas e longe. Elas foram pequenas. Amém. De novo 9. Vocês esperavam colheitas grandes, porém elas foram pequenas. E quando estavam levando para casa o pouco que colheram, eu soprei tudo para longe. E por que foi que eu, o Senhor Todo-Poderoso, fiz isso? Foi porque vocês só vivem cuidando das suas próprias casas, mas não se importam com a minha casa, que está destruída. É por isso que não chove e os campos não produzem colheitas. Feche seus olhos. Querido Deus, nós te amamos, ó Deus, por sermos teus servos. Te adoramos, ó Deus, e te agradecemos pelo privilégio de aqui estar. Meu Deus, ouvindo dessas maravilhas, desses ensinamentos, que nós possamos, ó Pai, através desse profeta, a qual você deve para nós,
Deus amado, para que melhor seja a sua obra. No nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por essa palavra. Amém? Amém. Queridos, a palavra de Deus, podemos sentar. A palavra de Deus diz assim: buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E tem uma mensagem aqui que fala em que as pessoas cuidam mais de casa que da igreja. A igreja tem que ser cuidada. Eles vão entender isso aí. Esses 3 itens que o cristão fazer em prioridade. Primeiro é buscar a Deus. Primeiro lugar é Deus. A segunda coisa, quem é que sabe? A família. A segunda coisa é a família. E a terceira coisa é o nosso trabalho. Buscar em primeiro o reino de Deus. E aqui alguém assim, está me cobrando, mas eu não posso vir à igreja. Mas sabe quando você busca primeiro o reino de Deus? Sabe quando? É quando você acorda pela manhã. Acordou, a primeira coisa que você tem que fazer é dobrar os seus joelhos, ficar de pé, né? E conversar com Deus. É a primeira coisa. Ele é o primeiro. Senhor, obrigado. Estou vivo. Muito obrigado pela noite de sono. Obrigado, Senhor, porque acordei com a esposa do meu lado. Obrigado pelos meus filhos. Meu Deus, agora eu vou entrar no meu dia a dia, no meu trabalho. Agora, Deus, proteja a minha família que em casa vai ficar. Me proteja no meu trabalho. Olha só as prioridades. Deus, família, depois do trabalho. E assim fazendo, Deus vai honrá-los. Amém? Louvado seja Deus.